ao Divulgador, podcast que tem como objetivo divulgar as pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes. Hoje vamos receber convidada do doutorado em Educação. Ela que é mestre em Educação pelo PPG-ED, Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, na linha de pesquisa História, Sociedade e Pensamento Educacional, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade de São Luís de França, possui graduação plena em Pedagogia pela Universidade Tiradentes, atua na pesquisa do arquivo do Instituto Dom Luciano Duarte, no Memorial de Sergipe, e hoje está lotada na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade Tiradentes. E atualmente já terminou a especialização em Perícia Criminal e Ciência Forense. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui. Sou todo ouvidos e... Patrícia, seu mestrado no PPG-ED da UFES foi na linha de História, Sociedade e Pensamento Educacional, certo? Poderia nos contar um pouco sobre este objeto de sua pesquisa de mestrado e quais foram as principais descobertas, né, que você teve nesse processo? Pronto, repare bem. Eu sou egressa da UNIT, né? Eu fiz minha graduação em Pedagogia de 2002 a 2005. Então, à época, eu quis voltar, né? Passei um tempo, né, um pouco parada, digamos assim, por conta de uma eventualidade que aconteceu. Eu perdi minha mãe e você sabe quando a gente perde, né? Alguém fica, a gente fica com fragilidade. Então, eu passei um tempo refletindo um pouco. Aí chegou um momento que eu quis retornar. Aí foi quando eu contactei uma professora minha da graduação, a professora Beth Isabel Vilar. Beth Isabel. Também. Foi minha professora da graduação e também foi minha orientada do TCC. Né? Então, eu contactei dizendo essa minha vontade de voltar para a academia e foi quando eu fui apresentada, né, o professor Jorge Carvalho, tem um grupo de estudos na UFES, a professora Ana Maria Bueno, e eu fui inserida no grupo de pesquisa. Então, a gente tem que contextualizar para compreender que as coisas não caíram do céu, tem toda uma trajetória para chegar ao mestrado. Sim. Então, me inseri no grupo de pesquisa e comecei a bombar meu currículo, que era essencial, que é os critérios avaliativos para quando você vai ingressar no doutorado. Enfim, fiquei um ano, né, fiquei no grupo de estudo e sempre, como eu disse, bombando o currículo. Aí foi quando eu fiz 2 disciplinas isoladas antes de concorrer ao mestrado, né? Fiz uma disciplina isolada com o professor André Miguel Berger. Chique. E outra com o professor Jorge Carvalho. Essas 2 disciplinas que são as optativas, né, que eu já adiantei, ou seja, quando eu ingressei efetivamente, eu não precisei cursá-las, já estava... E foi quando eu fiz a seleção, eu terminei em 2014, são 2 anos, 2012, não é isso? Foi quando eu entrei no mestrado, eu fiz a seleção e passei, já comecei a estudar, entendeu? Então, a priori, eu pensei em estudar Rosa Faria, retomar o objeto, mas aí eu estudei para o professor Aloysio Campos. O professor Aloysio de Campos foi um dos reitores da Universidade Federal, e a partir desse personagem eu quis compreender como se configurou o ensino superior público em Sergipe. Como foi fundada a Universidade Federal de Sergipe, porque antes eram faculdades isoladas, né, em Aracaju, não existia esse campus, a UFES que é hoje. Então, o professor Aloysio de Campos contribuiu para essa configuração, né, da UFES, né? Faculdade de Economia, que era na Praça Camerindo, incorporou. Onde é o IPES hoje, tem algumas faculdades incorporou. Então, ele contribuiu, né, para essa configuração, para a fundação da Universidade Federal de Sergipe. Então, justamente, eu quis compreender como isso aconteceu. Então, porque quando a gente estuda um personagem, não é o personagem pelo personagem, tem um contexto histórico, social, educacional. Você tem que ir costurando, né, com os teóricos que você lê, para ir justamente montando essa trajetória do objeto que você está estudando. Então, mais ou menos é isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, considerando toda a sua trajetória acadêmica e profissional, o que te levou a cursar a especialização em Perícia Criminal e Ciências Forenses? Bom, eu sempre, desde pequena, sempre tive um espírito investigativo. Eu digo pelos depoimentos, porque nem tudo você lembra, né? E eu sempre perguntava, eu sempre tive essa curiosidade. E o forense sempre chamou a minha atenção, né?
eu sou historiadora da educação, e historiador trabalha com pesquisa, né? O perito também trabalha com pesquisa, entendeu? Periciando, investigando cientificamente. Então, a época foi quando, na própria pós-graduação, onde eu já trabalho por coordenadora pedagógica, lançou esse curso de perícia. Eu fiquei curiosa. Eu digo, meu Deus, será que eu posso fazer? Né? Até porque eu vim saber como era o campo da perícia quando eu li o projeto. Aí conversei com o coordenador à época e ele disse sim, porque é uma área interdisciplinar. Qualquer profissional pode fazer perícia criminal. Agora, não pode atuar em todas as áreas, né? Enquanto pedagoga e historiadora, eu posso atuar com local de crime. Isso se o concurso, né, tá prescrito no edital para concorrer. Local de crime, documentoscopia, eu posso atuar na área. Balística, eu posso atuar. Depende do edital, porque o perito só é perito oficial quando faz concurso. Entendeu? Eu não sou perito oficial, eu sou especialista na área. Porque eu não fiz concurso ainda para, entendeu? Mas foi mais por isso, por gostar da investigação, do método indiciário, de Ginsburg, e dessas coisas investigativas. Eu sempre me identifiquei. Tem alguma relação direta com a educação e com o que você pretende atuar? Tipo, em sala de aula, por exemplo? Ou não necessariamente? Não necessariamente, é porque eu sou interdisciplinar mesmo. Minha cabeça sempre foi multifacetada. Então, e eu também acredito, e eu acredito, sabe, que assim, o profissional não tem que só ser especialista na sua área, ele tem que dialogar com as outras áreas de conhecimento, como o meu mestrado retomando. História, Sociedade e Pensamento Educacional, a linha de pesquisa à época. Eu dialoguei com a filosofia, eu dialoguei com a educação, eu dialoguei com a história, eu dialoguei, entendeu? Então, eu acho que o profissional hoje não se concebe mais um profissional só especialista naquilo. Acho que você tem que... Tanto é que nas nossas pesquisas a gente dialoga com outros estudiosos de outras áreas de conhecimento. Senão, eu acho assim que fica pobre o estudo e a gente enquanto pesquisador. Sim. É isso. Agora você está no doutorado, Sim. aqui em Educação na Universidade. Fala um pouco sobre o que é que você está estudando, qual é o seu objeto no doutorado. Pronto. Eu estou retomando o objeto de pesquisa da graduação. Eu fiz meu TCC de graduação, como eu disse, em 2005 eu defendi. Professora Rosa Moreira Faria, né, mais conhecida como Rosa Faria. E eu estou retomando esse objeto. Eu sempre tive vontade, né? Por quê? Por quê, né? Por quê? Porque eu fui estagiária do Memorial do Sergipe. Em 2002 eu fui estagiária, de 2002 a 2004. E foi lá, nesse contexto museal, que eu me encantei pelo acervo de Rosa. Foi o que eu decidi fazer. O TCC da graduação e estou retomando agora para o doutorado. Né? Por isso, para dar continuidade à pesquisa, né? Porque na época eu rolei muitas fontes, eu tenho muito material, graças a Deus. E eu quero, né, digamos, aprofundar, analisar esses materiais, porque quando o pesquisador vai nos arquivos, enfim, você sabe que a gente arrola um monte de coisa. Nem tudo a gente vai utilizar. E eu tenho muito documento ainda que eu posso trabalhar. Você pretende trabalhar na vertente de história de vida? Não. Eu vou trabalhar com 3 principais conceitos. Educação patrimonial, ensino de história e representação. São os 3 principais conceitos que vai compor o meu estudo. Né? Representação de Chartier, né? Educação patrimonial, eu estou me apoiando muito no professor Itamar Freitas, né, um estudioso de patrimônio, e foi meu orientador do mestrado. Minha filha, juntando com essa galera, não tem como você não ir para a história da educação, não. Você está entendendo? Inevitável. E educação patrimonial, meu orientador já é o professor Rony Reis, né? Eu vi uma mudança de orientador pela configuração mesmo do programa, né? Tem umas mudanças, sabe que a gente às vezes começa com orientador e depois, né? Sim. Tem uma reconfiguração. Então, meu orientador é o professor Rony Reis e ele me deu uma tese de um aluno que fala sobre educação patrimonial, que eu, entendeu? Me apoia também e outros teóricos, né? Porque não são, eu digo, são esses 3 principais conceitos, mas tem outras fontes que eu vou utilizar. Sim. Né? Outras fontes documentais que eu vou utilizar para compor o meu estudo. Só para a galera que está acompanhando a gente. Precisa falar um pouquinho quem foi Rosa Maria? Pronto, desculpa. Rosa Faria, desculpa. Rosa Faria, ela foi professora, né? Principal função dela, mas ela foi taquígrafa, artista plástica, enfim. Durante 40 anos da sua vida, pesquisando em arquivos, em vários, digamos, contextos de pesquisa,
ela pegava esse material e ela reproduzia. Ela pegava o documento aqui, o azulejo, a porcelana, o alajota, ela reproduzia. Ela pintou a mão durante 40 anos da sua vida. Ela construiu um acervo, ela montou um museu na própria casa dela, na Praça Olímpio Campos. E na casa dela, que ela montou o museu, ela dava aulas de história. Ela recebia as escolas, os turistas, enfim. E ela dava aula de história a partir daquele acervo, né? Ela ia mostrando. Se você for ver o acervo que hoje está no Memorial de Sergipe, na Orla, que hoje faz parte do patrimônio da Universidade Tiradentes, é interdisciplinar também. A partir do acervo de Rosa, você pode fazer vários estudos da educação, do folclore, enfim, da política, do jornalismo. Cheia de, Exatamente. de prato. Muito. Então, os suportes que ela utilizou foi pintou quadros também, né? Quadros surrealistas, enfim. Rosa Faria foi uma professora. Foi professora do Senac, também o professor Uchoa foi aluno dela, na década de 40, de 50, desculpe, na década de 70 foi aluno dela. E tem uma professora, foi isso, e artista plástica, né? Legal. Você atuou na pesquisa do arquivo do Instituto Dom Luciano Duarte e no Memorial de Sergipe, lidando com catalogação e organização de acervos. Na sua perspectiva, qual a importância da existência de um acervo e da preservação documental, especialmente na área de história da educação, e para a compreensão da nossa sociedade, né? E como é que isso também como é que você traz essa bagagem para a sua pesquisa no doutorado? Bom, eu digo que não existe história sem memória, né? É um conceito de Jacques Legoff, não existe. Mas também a gente tem que compreender que a memória não é história, mas a história não se faz sem memórias. Então, digamos que esses documentos é a memória de um personagem, a memória sei lá, de um personagem, de uma cidade, de um professor, Não tem como você fazer uma pesquisa sem esse documento, sem um acervo, sem quem salvaguarda, né? Que digamos que são os museus, os arquivos. É lá que a gente vai buscar essa fonte para construir os estudos. É lá que está o registro de determinado período para você justamente compreender como se deu, né? Aquilo que você está pesquisando, né? Seja um professor, seja, enfim, depende do objeto, da delimitação que você fizer. Então, é nesses centros de memória que a gente vai arrolar essas fontes para construir nossos estudos. Então, eu vejo que os documentos são memórias escritas, mas também compreendo, depende do tipo de memória, né? Para o história da educação, e eu que sou da nova história cultural, né? Que a gente vê, tudo é fonte, né? Tudo, essa caneca aqui da Bianca, eu posso fazer uma leitura dela, é uma fonte. Assim como perito, tudo é corpo de delito. Nossa, sim. Não é só o cadáver que é o corpo de delito. Tudo você pode falar. É, a mesma coisa, são as fontes para o historiador. Tudo pode ser, você pode fazer uma leitura. E a partir dali você construir seus estudos. Não sei se eu respondi só a pergunta. E com sua experiência na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, aqui na UNIT, como você percebe o papel da pós-graduação lato sensu na formação continuada de profissionais? Bom, a gente está numa universidade, né? A universidade tem 3 eixos, ensino, pesquisa e extensão, né? Digamos que a pós-lato sensu está inserida, né? Na extensão também, porque é formação de professores também, é uma formação continuada, porque tudo que você faz depois é pós, né? Tudo que você faz depois da graduação é pós, estrito, lato, enfim, tudo que você fizer é pós. Entendeu? É importante para justamente, são pós em várias áreas de conhecimento, direito, educação, gestão. Então, é uma forma de você estar ofertando, né, conhecimento nessas várias áreas que eu citei, para você continuar a sua formação mesmo, né? Para você aprofundar, para você se tornar especialista naquela área que você decidiu. Gestão educacional, educação inclusiva, psicopedagogia, perícia criminal, direito penal, pré-social penal, enfim, depende da área que você escolher. Então, é uma forma de você continuar seus estudos mesmo. É isso. E como a pós-graduação lato sensu contribui para a qualificação no mercado de trabalho em Sergipe? Bom, ela contribui justamente por isso que eu falei, porque forma essas pessoas, ou seja, quando a gente faz um projeto, quando é apresentado um projeto de pós-lato sensu, tem que ver o que tem um estudo de viabilidade, entendeu? Tem um estudo de viabilidade, então não é qualquer conteúdo que é colocado naquele projeto, é um conteúdo que vai
digamos que, suprir, né, a necessidade daquele público. Como a gente também faz muitas pós em company, Que né? tem que fazer o estudo do local. pra poder Isso, abrir. por exemplo, tem instituições que pedem curso para a gente. Por exemplo, recentemente, a Cefaz se interessou em fazer um curso em company. É um Uhum. curso fechado, só com aqueles funcionários daquela instituição. Legal. Como a Escola de Governo, como a OAB, como a Secretaria da Educação e outras instituições, se quiser, a gente pode estar montando um curso só voltado para aquele público, com a estrutura curricular que supra as necessidades daqueles funcionários. Uhum. Então, é isso mesmo, é justamente contribuir para que essas pessoas, porque o estudo é científico, né? Nesse caso, é um movimento das empresas para a UNIT, para Também. formar os seus funcionários, Também. os seus colaboradores. Também. E tem os cursos que estão na plataforma que qualquer pessoa pode estar se inscrevendo também. Se você acessar a plataforma www.unit.br/pós, todos os cursos vão estar listados. Tem as áreas de conhecimento e nas áreas de conhecimento tem várias pós. É público e externo. E tem também essas in company, que são cursos fechados só para aquela instituição. Entendi. Legal, Excelente. né? Então, acho que Bom, é isso, Patrícia. Você quer dar alguma palavra final? Não, agradecer pelo convite, né? É muito bom, assim, esses momentos, porque é uma forma de divulgar meu objeto, Uhum. de mostrar quem eu sou, né? E eu acho importante, né? A gente não ficar só... Porque sabe que, às vezes, o trabalho de pesquisador é muito solitário, às Sim. vezes, né? E esses momentos dão um pouco de visibilidade. Parabéns pelo projeto de vocês, viu? E, quando precisar, estou à disposição. É Muito isso. obrigada, Obrigado, Patrícia, por ter Patrícia. tirado um tempo da sua agenda para vir para cá. Que agradeço. é isso. Quem quiser fazer uma pós-graduação, Lato Sense, Isso. né? Tá lá, que Patrícia tá aqui, vai encontrar a Patrícia. Com Porque certeza. a gente fala do PPD, que é pós-graduação em educação, Uhum. no Instituto Senso, mestrado e doutorado, mas é aquelas pessoas que quiserem, talvez, ir pegando um Que a duração é um caminho. pouco menor. Isso, tem. É conhecido por especialização. E talvez começa, faz um Lato Sense em educação, vê alguma Sim, coisa. até porque para a seleção é importante ter, né? Isso, Tá no é, barema, mas pelo barema. menos uma Barema. especialização. E importante, só um adendo, a pós-lato sensu está dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Uhum. Ela está dentro, a pós-lato distrito está dentro, como outros setores está dentro, é um guarda-chuva, Sim. né? É isso. Pronto. Isso. Muito obrigada. Patrícia. Obrigado, Patrícia. É o de sempre, tá lá no YouTube. No YouTube, no Spotify, no Instagram. Instagram. Vou sair corte de Patrícia. Isso, em breve vai estar lá, É. no Divulga Edu, no Instagram, um cortezinho lá, falando desse nosso bate-papo. E quem quiser acompanhar o episódio completo no canal do YouTube, do lado do Isso. Divulga Edu. E é isso. Muito Valeu, obrigado. Até mais.